hoje um programa especial. Eu fiquei meio resistente para fazer, mas a gente já tinha divulgado na internet para vocês que nós falaríamos sobre um assunto que é considerado praticamente um tabu. Nós tivemos casos que aconteceram e que acontecem no mundo inteiro, que aconteceram e que acontecem no Brasil. Hoje a gente tem aqui uma super convidada, a minha amiga, minha irmã, coach Carla Juncker. Tudo bem, dona Carla? Tudo bem, bom dia, é um prazer estar aqui com o senhor. Super obrigado pela sua presença. A Carla é uma pessoa muito especial, tem uma formação fantástica, também é policial, e ela tem uma formação em coach, bastante densa, não só em uma escola, mas em outras escolas. Me diz o seguinte, Carla, no que isso colabora até para a sua vida? E assim, vamos começar um pouquinho antes. O que é essa atividade de coach, que já gerou inclusive polêmica até em televisão, essa coisa toda? O que é isso? Bom, o coach, como a palavra se origina do inglês, né, significa treinador. No caso, o coach é um treinador de pessoas. E ultimamente a gente tem falado muito sobre inteligência emocional. Então o coach é diretamente relacionado com o tema da inteligência emocional. Um tema que é muito importante, principalmente para nós na atividade de segurança pública. Porque a gente lida com pessoas constantemente e a gente não depende só das habilidades cognitivas, a gente depende também de habilidades emocionais. Então o coach, ele trabalha com as emoções, mas ele trabalha só com isso? Não, o coach, ele trabalha as emoções, né? E também a razão. Traz um equilíbrio para isso. Então, o coach, ele trabalha a comunicação, as crenças. É uma série de temas que está envolvido o coach, o treinamento, né, do ser humano, para que ele alcance o entendimento de qual o estado que ele está, né? Em que lugar ele está, o que ele está fazendo aqui nesse planeta. É exatamente aquilo que ele nasceu para ser? É aquilo que produz paz para ele, produz satisfação? Ou ele nem sabe para onde ele está indo e nem mesmo onde ele está? Então o coach ajuda a pessoa a identificar exatamente qual o estado atual e para onde essa pessoa deseja ir em termos de satisfação pessoal, para ter uma vida mais plena, mais tranquila, equilibrada e alcançando os resultados que ele nasceu para alcançar, resultados esperados de alta performance. Uma das coisas que a gente vai falar aqui nesse programa é no que interfere o fato da pessoa de repente não se sentir realizada, não se sentir plena quando está no exercício das suas atribuições como profissional de segurança. E aí vocês já começam a perceber como é que o fato de nós trazermos a Carla como profissional e como coach vai estar relacionado ao que a gente vai compartilhar com vocês, que é o suicídio no mundo da segurança pública, não apenas no mundo policial, a gente precisa deixar isso bem claro, mas no mundo da segurança pública com os profissionais de segurança. E aí, Carla, para a gente dar uma passadinha na régua nessa primeira parte, nessa parte inicial, já tivemos, como eu disse, problemas de pessoas dizendo que, poxa, mas existe uma interferência com outras profissões, com o psicólogo, existe uma tomada de espaço de outras profissões, isso precisa ser repensado, contestado. Existe isso mesmo? Existe uma falta de conhecimento a respeito do assunto, né? Existe uma diferenciação muito grande entre o coach e a psicologia. A base da psicologia traz um suporte muito grande para a atividade do coach. E o coach, já na minha visão, também traz um suporte muito grande para o profissional da psicologia que lida com o ser humano, que lida com o comportamento do ser humano, com os traumas, não é? E com as questões cognitivas e emocionais do ser humano. Então, tem uma diferença. O coach, ele conduz o ser humano, ele ajuda no processo para que o ser humano consiga alcançar resultados nas diversas áreas com equilíbrio de razão e emoção. Já na psicologia, não é só isso. O psicólogo ele trabalha
muitas áreas do comportamento, muitas áreas também de emoção, muitos traumas e também doenças psicológicas, que é exatamente específico da área de psicologia, que não é a minha área no momento. A minha área é o coach, né? Então a gente trabalha mais em inteligência emocional. Muito bom. E assim, essa diferença, primeiro, é importante para que você saiba, para que você compreenda, de repente, por que a gente vai iniciar o nosso assunto dentro do mundo da segurança, falando sobre isso. E o programa hoje ele vai ser exclusivamente sobre isso. Eu queria já começar trazendo algumas coisas que são conceituais e que você, mesmo que não seja da área de segurança, precisa saber. Número 1. Existe uma diferença entre o estresse e o trauma. O estresse é uma coisa que todas as pessoas enfrentam. Quando um profissional de segurança ele resolve vir para essa área, realmente ele já sabe que vai passar por uma série de condições de estresse. A atividade policial, ela é uma atividade estressante. A atividade do colega do Corpo de Bombeiros, ela é uma atividade estressante. A atividade do colega do Departamento de Trânsito, da Polícia Civil, o colega da segurança privada, tudo isso lida com estresse, mas o estresse você se resolve. O estresse você faz exercícios, o estresse você pode descansar um pouco mais. Para o estresse você regula a sua alimentação, você tem uma dieta moderada, então você tem uma série de itens, inclusive a terapia com o profissional de psicologia. Ou seja, você aprende formas de lidar com aquela condição de estresse. Mas isso é diferente do trauma. A gente não pode esquecer que o trauma ele acontece com você, segurança privada ou segurança pública. Acontece até com quem pretende entrar nessa área, ou seja, ele vai além do estresse, ele te incomoda além do estresse, ele te afeta além do estresse. E aí, é claro, você já tem plena certeza de que a Carla aqui, sendo da área de segurança, ela traz para nós essa informação vinculada ao coach. E eu queria já conversar com ela sobre uma percepção que a polícia de Nova York teve, falando desse assunto, saindo um pouco só do estresse e do trauma que a gente já entendeu. O trauma que a gente pode complementar, que é alguma coisa que ultrapassa a nossa capacidade de suportar. É alguma coisa que nos fere emocionalmente. É alguma coisa que nos coloca em uma dúvida que entra até no racional. E por isso a Carla falou aqui sobre o lado emocional que é tão trabalhado na atividade de coach. E o que aconteceu em Nova York? Bom, em Nova York perceberam que era importante lidar com isso de forma preventiva, que é uma das coisas que a gente precisa tratar em termos de tabu. E o coach ele faz isso muito bem, ele direciona, ele distensiona, ele torna mais light, mais calmo o problema que você supostamente não conseguiria lidar, não conseguiria suportar. E aí, Carla, como profissional de segurança, a primeira pergunta que eu te faço é comum estar estressado? É comum ter o estresse na atividade? E qual atividade que você exerceu que mais te provocou estresse? Olha, o estresse, ele é constante, sim, na nossa profissão. E ele é importante, inclusive. Porque o estresse eleva o nosso nível de adrenalina de tal maneira que a gente fica com uma atenção maior nas situações que a gente se depara. Que são principalmente situações onde existe um delito, né? Uhum. Um crime. Uma pessoa está indo contra a lei. E o profissional de segurança pública muitas vezes se depara para reprimir esse crime e muitas vezes para prevenir o crime. E para isso o estresse é constante. Agora, quando a gente se depara, por exemplo, com um crime em si, um crime de homicídio, por exemplo, não é? Onde a gente encontra ali uma pessoa que acabou de morrer e próximo está ali se buscando o responsável por aquele crime,
o nível de estresse vai lá em cima, tem pessoas envolvidas ali naquele crime que ocorreu, e que a gente, como profissional de segurança pública, chega exatamente no momento daquela ocorrência, e a gente tem a responsabilidade de trazer a paz para aquele lugar. Então, eu preciso equilibrar o estresse para que aquela situação se mantenha com o mínimo de equilíbrio para que consiga resolver da melhor forma possível. Eu trouxe aí o homicídio, mas tem diversas situações, furto, roubo, agressão física, não é? Um evento crítico que a gente chama, né, de crise, né? Que demanda uma atenção especial da polícia, com meios especiais de polícia, né? Polícia especializada, numa negociação onde tem um refém, por exemplo. Então, isso aí, o nosso nível de estresse vai lá em cima. No entanto, eu preciso equilibrar esse estresse com habilidades emocionais e cognitivas, de tal maneira que eu possa trazer uma resposta mais acertada possível para aquela situação se resolver em paz e voltar o equilíbrio e a ordem naquele local. Bom, então é nesse momento que a gente volta com aquele conceito do pacificador social. Por isso que muita gente fala, poxa, o policial como pacificador social, não é? Tem um grande educador policial brasileiro, né? Nilson Giraldi, que criou o método Giraldi para o uso da força letal, o uso de armas de fogo para que você contenha uma situação delituosa de alto nível, né? Agressores sociais, bandidos com o uso também de armas, você se obriga a neutralizar aquela ação. Então o Nilson Giraldi, ele falava muito isso. A figura, o nome, o conceito do pacificador social, que foi trazido aqui agora pela Carla, foi relembrado com muita excelência. E aí, Carla, eu queria saber do que você realiza hoje. E aí, de novo, a gente já traz a Carla não só como coach, não só como uma profissional de segurança, mas também como especialista em 2 pontos que elevam muito o estresse do profissional. Um deles, né, que ela é tripulante operacional, que é aquela pessoa que fica na aeronave, no helicóptero, com a arma de fogo para realizar um trabalho específico de cima. Então ela tem a arma, que já é algo que traz um pouco de estresse, mas ela tem a arma numa plataforma aérea, como a gente classifica. Ela está lá em cima com aquela arma na mão para utilizá-la, se for o caso. E a Carla também é negociadora policial. E aí a gente junta 2 atividades de altíssimo nível de estresse que vão além de um estresse policial, de um estresse da área de segurança normal, de um estresse de um colega do Corpo de Bombeiros, por exemplo, normal. Temos também bombeiros especializados, temos também colegas da Polícia Civil especializados, mas assim, é algo já lá em cima. E aí, Carla, como é que isso funciona? E aí você falou do estresse e você falou do trauma. Da onde a gente para no estresse e qual é o momento em que a gente chega naquilo que a gente não consegue mais conter, que é o trauma? Não tem como nós definirmos um nível exato onde vai acontecer um trauma. Então, cada ser humano é um universo diferente. Às vezes, aquilo que pode gerar um trauma em uma pessoa não vai gerar um trauma em mim, porque depende também das experiências que aquela pessoa viveu. Agora, trazendo para a gente não deixar isso subjetivo, desculpa, Carla, imagina o seguinte: eu tenho alguém que se depara em uma ocorrência, por exemplo, em que uma criança, né, está bastante machucada, em que uma criança, de repente, foi vítima de algum tipo de violência. Quando ela diz que uma pessoa pode ter um tipo de reação e a outra não, eu tenho 2 policiais. Um é pai de uma criança da mesma idade e o outro ainda não teve essa experiência materna. Uma é mãe de uma criança na mesma idade e a outra ainda não teve essa experiência materna. Podem ter certeza que a mãe policial, ela vai enxergar aquilo de uma outra maneira. Tô certo? A gente pode classificar dessa maneira? Isso. Pronto, vamos lá. Pronto. Trazendo para a nossa atividade, né? A minha atividade ali, eu exerci 10 anos ali no helicóptero. Então, assim, a gente já trabalha sobre um alto nível de adrenalina constante, né? E o estresse é constante, porque é um ambiente que não é o nosso ambiente natural. É lá
em cima, é no ar. Não temos asa, pelo menos ainda, né? Exatamente. Não temos asa. E, inclusive, os especialistas falam que o helicóptero não foi feito para voar. Ele faz isso contra as forças naturais. Olha isso. Então. Mas a tecnologia, os treinamentos, os equipamentos, tudo isso nos traz uma segurança para desempenhar ali a nossa função. Então, ali da aeronave, a gente presta o suporte para as viaturas em terra. Às vezes, uma área que uma viatura cobre ali de uma área ali de uns 4 quarteirões, a aeronave faz 4 vezes mais, 10 vezes mais, dependendo da área, aquela cobertura ali de prevenção do crime, né? Então, o que acontece? Ali, a gente tem a responsabilidade de fazer a segurança e o apoio das viaturas em terra e também a segurança da própria aeronave, da tripulação em si e a nossa própria segurança. Isso, por si só, já é bastante estressante. Exatamente. E como que a gente faz para diminuir esse estresse a ponto de que o estresse ele não gere problema para a atividade, ele não traga para mim um trauma, por exemplo, onde vai me parar e não vai deixar eu exercer a profissão e exercer os procedimentos corretos. É o treinamento. É o treinamento constante que a gente fala na nossa atividade. Precisamos, não só na atividade de aviação policial, mas na atividade em geral policial. A gente precisa do treinamento constante para manter o nosso organismo acostumado com a produção de hormônios que se diferencia em determinadas situações, de tal maneira que esse hormônio sendo produzido acima do normal, ele não vai interferir no meu procedimento e na minha tomada de decisão ali nas circunstâncias. Essa explicação que a Carla acabou de dar para a gente, ela mostra um aspecto fundamental da discussão sobre suicídio envolvendo o profissional de segurança. Por que isso? Muita gente pergunta o seguinte: nossa, mas o policial, que ele é tão preparado, uma pessoa que faz um treinamento, o bombeiro que faz um treinamento, o colega da polícia civil, que ele também tem uma série de situações de investigação, não é isso? O colega do Detran, que trabalha ali com essa parte de acidentes de trânsito, é alguém que, olha, ele não era para ter qualquer tipo de problema, ele não era para cometer suicídio. Por que é que isso acontece? Número 1, a gente não pode esquecer que a frequência maior desses casos envolvendo o profissional de segurança vem dessa explicação. Nós somos levados a estar muito mais envolvidos em uma proporção muitíssimo maior de estresse, de cenários de estresse, de casos de estresse, que as outras profissões. Aí a gente já responde também uma outra pergunta. O pessoal fala assim: poxa, mas o investimento que às vezes é feito num profissional de segurança, para que ele precisa disso? É só colocar uma arma na cintura e ir para a rua? Bom, eu acho que a pergunta ela já está respondida. Não estou falando só da atividade tripulante operacional. Eu estou falando da atividade de uso da força letal com uma arma de fogo, dar um tiro em alguém, matar alguém. É algo que vai contra todas as leis da natureza, mas você se obriga a entrar numa profissão para poder fazer isso. Então, o volume de casos em que nós temos a presença de policiais mais expostos ao caso do suicídio também tem essa relação. Mas por que os casos, já que eles têm tanto treinamento, Carla, eles são maiores do que o restante da população? Pelo mesmo motivo. E quando a gente passa para o trauma, quando é alguma coisa que a gente não consegue lidar, quando eu tenho a figura, como eu acabei de citar, daquela mãe policial que chega e vê uma criança da mesma idade que o filho dela, que sofreu uma violência seríssima, ela relembra de imediato que tem um filho ou uma filha na mesma idade e se obriga a fazer o que a Carla acabou de dizer. A gente tem que chegar, pacificar o cenário, ver todas aquelas pessoas, encontrar a melhor solução e tem que ser uma solução para todos, enquanto representantes do Estado. Vocês estão percebendo como é que esse negócio é complicado, como é que esse negócio é difícil? E aí, Carla, a gente vai entrar já na diferença entre o estresse e o trauma, aquela coisa que eu não aguento, aquela coisa catastrófica. Às vezes pode ser um evento só, mas aquela coisa catastrófica. E ela traz um adoecimento, ou alguns adoecimentos. O primeiro deles, uma coisa que se chama
transtorno de estresse pós-traumático. E a outra que se chama depressão. A gente vai falar disso já já. Mas você falou sobre treinamento. Você falou sobre pessoas que conseguem executar esse treinamento e realizá-lo de maneira constante a reduzir esse estresse. É assim mesmo? O volume de treinamento, ele precisa ser significativo, e aí eu não queria mais a Carla policial falando aqui. Eu queria a Carla coach. E aí, onde o coach pode ajudar isso? O coach pode trazer uma ajuda fundamental, justamente por causa dessa questão do treinamento, né? O coach é um treinador. Então ele vai treinar o aluno a trabalhar com as habilidades emocionais dele. Trabalhar, inclusive, traumas que essa pessoa passou. Porque todo ser humano, como eu disse anteriormente, tem um universo dentro dele, né? E teve experiências que ele passou desde a sua infância, que essas experiências influenciam ele hoje nas tomadas de decisões, nos comportamentos. Crenças foram geradas lá na infância dele, e ele hoje nós trazemos isso para a nossa fase adulta. Peraí. Crenças. Que crenças são essas? Vamos tentar entender o que é uma crença. Se a gente for olhar aqui, né, de maneira bem simples, é alguma coisa que a gente acredita, é alguma coisa que a gente tem fielmente como correta. É isso mesmo ou vai além? Vai além disso. Nós, trazendo uma fundamentação do Dr. Paulo Vieira, ele explica a matriz de formação de crença quando começa com a nossa comunicação do 0 aos 12 anos. A gente recebe uma comunicação de maneira passiva e as crenças, elas são estabelecidas aí, a partir dessa comunicação. A comunicação gera um pensamento, e esse pensamento gera um sentimento, e logo em seguida gera uma crença. E isso é um ciclo. É o ciclo, a matriz de formação da crença. A partir dos 12 anos, a gente já começa a não receber mais essa comunicação de forma passiva, mas sim de forma ativa. Então eu começo a comunicar aquilo que eu aprendi lá na minha infância. Então, peraí, são duas fases. A primeira fase, uma comunicação passiva, eu só recebo, eu só acredito em tudo aquilo que me dizem como correto, e isso vai formando as crenças. Para você que está aí vendo a gente, para você colocar isso na cabeça, lembra que copy em inglês é policial. Sabe como é que eu gravei isso quando eu fiz o meu curso de coach? Eu gravei como COPS. Ela falou sobre comunicação, pensamento, sentimento, não é isso? O CO é de comunicação, o P é de pensamento, o S é de sentimento. Então eu coloquei a palavra COPS na cabeça, que é policial em inglês, e eu gravei comunicação, pensamento, sentimento, e a partir daí a crença. E a crença, inclusive tem uma frase dele que fala: toda crença é autorrealizável, que é o nosso comportamento. Então aquilo que eu acredito, que eu recebi na minha comunicação, eu vou me comportar daquela maneira. E trazendo também aí as três crenças básicas, né? Que é a crença de identidade, crença de capacidade e a crença de merecimento. Entendo. E essas crenças, elas vão influenciar o que no decorrer da atividade do profissional de segurança, para que ele consiga estar melhor ou pior ambientado, se a gente puder colocar dessa forma, em relação ao trabalho que ele executa, para que o estresse, né, possa chegar ou não. Exato. Então vamos trazer um exemplo. Digamos que um policial, ele tem uma crença limitante, uma crença de capacidade que limita ele no aspecto do comportamento dele. Ele se sente incapaz de realizar determinada tarefa. Mas essa é uma crença que está no subconsciente. Ele se comporta, ele está ali com a farda, ele está ali na função dele, mas essa crença, ela está no subconsciente de incapacidade. Por exemplo, eu sou policial, mas nunca vou conseguir ser um tripulante operacional. Aquela pessoa que fica no helicóptero lá de cima, ele fala: não, eu tenho medo de altura. Então isso foi alguma coisa que pode ter sido adquirida lá na infância. Entendo. Às vezes o pai dele falando assim: ô menino, você é um fraco mesmo, não conseguiu chutar a bola direito. E ali naquela ocasião se instaurou uma crença de incapacidade naquela criança, por uma comunicação que foi falada de maneira indeterminada, sem pensar às vezes,
não é? E os pais às vezes nem sabem, né? Nem percebe, nem sabe, não tem esse conhecimento. Então essa é a crença de capacidade. Você falou que tem mais duas. Isso. Tem a crença de merecimento e a crença de identidade. A de merecimento seria, um exemplo rápido. Um exemplo rápido, a pessoa, ela veio de uma situação de muita carência, tinha muita escassez, né, na infância dela. Depois ela cresceu, alcançou uma profissão, conseguiu alcançar finanças, mas ela não consegue usufruir das finanças. Ela não consegue se sentir merecedora pelos frutos do trabalho dela. Porque ela trouxe essa crença de não merecimento, porque lá na infância dela, ela teve muita carência, muita ausência inclusive de alimentos básicos e de acesso às necessidades básicas. Então ela chega na fase adulta, ela pode comprar, mesmo que esteja bem economicamente, um carro, né? E fala assim, não, eu vou comprar, vou pegar um de segunda mão mesmo, acho que eu não preciso de um carro novo, não preciso de um carro tão bonito, ou seja, ela não entende que mereça usufruir daquilo que ela mesma conquistou. Exato, às vezes ela não consegue nem ter uma alimentação que ela sinta prazer, uma alimentação saudável, porque ela acha que aquela alimentação, aquele restaurante é muito caro para ela, mas ela tem condições de alcançar, por exemplo, um restaurante desse, ela tem condições financeiras, tá tudo ali guardado, mas ela fica com aquilo ali, não sou merecedora, eu não consigo alcançar isso, e ela se comporta como se tivesse lá na infância, mas não percebe. Perfeito. E a última é de identidade, a de identidade já é a crença de quem a pessoa é. Quem é ela no ambiente. Ela é importante, a importância da identidade dela no ambiente onde ela está. Então, às vezes, lá na infância dela, ela recebeu uma comunicação muito negativa de que essa pessoa, ela não era importante, ela tinha uma identidade, ela não chamava pelo nome a criança. Muitas vezes ela poderia ter sido tratada como uma pessoa sem significado. Ela veio ao acaso. Menino, eu não queria, você nem foi planejado, não era nem para você estar aqui. E aí? E aí, de repente, ela está se comportando como na fase adulta? É aquela pessoa que ela sente constantemente um vazio. Ela não se sente parte daquele ambiente onde ela está. Ela não se sente, ela não sabe para que ela veio nesse mundo. Ela não sabe para onde ela está indo, tá entendendo? Isso daí faz parte, é bem mais do que isso que eu estou falando. Estou falando de uma maneira bem superficial. Claro, a gente está falando bem rápido, né, por conta até do tempo que a gente tem, para as pessoas entenderem, as pessoas que vão acessar esse nosso programa e vão perceber, né, o quanto isso é importante. Isso. E a gente vai falar da capacitação, do treinamento. Ótimo. Você vai ter que linkar tudo isso aí. Eu quero falar com a coach Carla Juncker, não com a policial. Mas vamos lá, termina aí. Então a identidade é aquela pessoa que se olha no espelho, ela se acha feia, ela se acha horrível, o nariz é grande, o cabelo é ruim, ela olha para o corpo físico e acha que ninguém vai gostar dela, ninguém ama essa pessoa, ela se sente não amada. Então, provavelmente ela tem uma crença limitante na área da identidade dela. Olha isso, gente. Isso é muito forte, isso é muito grave e é bastante pertinente que a gente agora faça a correlação disso, que é tão grave e tão importante, como eu falei, com treinamento, capacitação, resultados e o estresse. E aí, coach Carla Juncker? Então, imagina uma pessoa normal, né? Normal que eu digo assim, uma pessoa que não é da área da atividade de segurança pública. Sim. E privada. Isso, pronto. Ela tem crenças limitantes. Todos nós temos. Porque ninguém recebeu uma comunicação perfeita. Essa pessoa, ela tem crença limitante de merecimento, de capacidade e de identidade, que precisam ser desenvolvidas, que precisam ser reprogramadas, né? Mas ela não identifica isso. Então ela traz esse comportamento para a profissão dela, ela traz esse comportamento para o ambiente familiar dela, ela traz esse comportamento que se repete, vira um ciclo. A pessoa entende que aquele comportamento limita ela, gera sentimentos negativos, ela se sente com vazio, ela se sente triste, porque ela não se sente no lugar certo, muitas vezes,
mas ela não sabe como resolver isso. Entendo. E o aumento do estresse é muito maior e muito além do que a gente vivencia, às vezes, ali na profissão. É um estresse interno. Além do externo, eu tenho um estresse interno por desconhecer que eu tenho uma crença que preciso ser reprogramada para que eu alcance resultados melhores na minha vida. Ali do lado de fora a gente tem um super amigo, nosso amigo Serra, né? Entra aqui, Serra, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pro ar-condicionado, Ele chegou Serra. ali devagarzinho, vem pra cá, pode vir. É um parceiro coach também, uma pessoa que tem um grande conhecimento nessa área policial de segurança pública, também negociador, um dos membros mais antigos de equipe de negociação, e ele vai entrar já já aqui no assunto com a gente. Você achou que ia ficar lá fora e que a gente ia trazer você para cá, é isso, né? Não imaginei isso. Não. A gente vai fazer um intervalinho agora e aí a gente vai deixar os dois coaches e os dois profissionais de segurança extremamente respeitados, Carla Juncker e nosso amigo Serra, eles vão juntos trazer para você o que pode, caso não haja capacitação, treinamento, aumentar, potencializar, provocar o estresse, depois do estresse o trauma e o quanto isso interfere nessa atividade, nessa infelicidade do suicídio na área de segurança. Já já a gente volta. E aí, a gente está voltando, recebendo a presença, do nosso amigo Marco Serra, um grande parceiro, coach, também especializado na Polícia Militar do Distrito Federal. Carla Juncker, que está aqui com a gente também, participou nessa primeira fase aqui todinha, a gente arrochando, apertando, né, torcendo, e o tanto de informação que vocês receberam agora, o tanto de coisa que saiu, eu acho que esclarece muito do assunto principal, que é o suicídio no mundo da segurança pública, da segurança privada, o que afeta profissionais de segurança de uma maneira geral. Eu só vou pedir para nossa amiga Carla concluir essa parte do que ela entende que o coach pode trazer de positivo para a capacitação e para o treinamento, e já já a gente vai pegar um pouco da colaboração do Serra nesse sentido, que também vocês vão perceber já já. É um comunicador nato e tem uma característica, né, que no instante todo mundo vai ver o porquê de ser o comunicador, já que a gente falou que comunicação, pensamento e sentimento traz o conceito das crenças. Mas Carla, vamos lá. Então as pessoas podem ter uma redução desse estresse no momento em que são capacitadas, em que são treinadas? Exatamente. Em que ponto? Onde é que o coach entra nisso? O coach, como ele trabalha habilidades cognitivas e também habilidades emocionais, vai trabalhar a reprogramação dessas crenças limitantes e vai trazer crenças fortalecedoras para a pessoa. Então, é fundamental para um profissional de segurança pública, especialmente, que ele tenha a possibilidade de falar, se comunicar, de expressar as experiências que ele tem passado. E o que acontece? Alguns sistemas de segurança pública trazem um dificultador nessa questão da comunicação por causa da hierarquia e diversos fatores. E aí agora eu quero trazer uma experiência da aviação, que a gente chama, na prevenção do acidente aeronáutico, a gente tem como um dos fatores e dos pilares de prevenção a comunicação. E trazendo isso para nós como prevenção para traumas psicológicos, transtornos psicológicos, até o ponto de chegar ao suicídio. A comunicação, eu tenho trazido isso para um grupo, inclusive, de estudo, a comunicação é fundamental para que se transforme esse estresse ao extremo e ao ponto de chegar a um trauma, por exemplo, ao estresse sadio somente. Uhum. E aí estresse sadio. Exato, o estresse sadio, que é aquele estresse, aquele nível de adrenalina que se eleva no nosso organismo ao ponto de me trazer uma atenção maior para a situação em que eu estou vivendo, uma sabedoria, um discernimento que não vai ser comprometido, né? Tem até uma frase que a gente usa que Deus nos dê, a gente pede isso, né? Uhum. Que Deus nos dê forças
para fazer aquilo que está ao nosso alcance, não é? Compreensão, entendimento para aceitar aquilo que nós não podemos mudar, não é? E discernimento para transformar aquilo que nós temos que opinar, não é? Então, o que acontece? Eu fiz vários links e trouxe a comunicação porque nós estávamos falando da matriz de formação de crença. Lá na prevenção de acidente aeronáutico, a gente tem um dos pilares, a comunicação. E agora trazendo para a prevenção ao suicídio, por exemplo, e linkando com a crença. A comunicação é a chave para que a crença seja estabelecida, a crença fortalecedora. O policial podendo se comunicar de maneira sadia, falar dos distúrbios, das dificuldades que ele teve ali na ocorrência, dos sentimentos negativos que ele experimentou ali, ele podendo se comunicar, podendo desabafar, e transformando essa comunicação e esse sentimento negativo para uma comunicação positiva e trazendo um sentimento positivo, então ele consegue reduzir o estresse só ao nível em que o estresse vai ser um facilitador para as tomadas de decisões dele. Agora, aproveitando esse gancho da comunicação, tendo aqui o Serra, que ele não é mais um comunicador apenas dentro do mundo da segurança pública, ele já é um comunicador, inclusive, fora da área de segurança pública e já realiza essa tarefa com maestria, com excelência há bastante tempo. Eu vou ler aqui, Serra, uma frase, né, algumas expressões que foram trazidas pelo chefe de polícia, né, o Craig Steckler. E isso a gente está trazendo de um artigo, né, que é prevenção do suicídio de profissionais de segurança. Está na internet, a gente pode disponibilizar depois o link para vocês. Ele diz o seguinte: o silêncio coletivo, o nosso silêncio coletivo, ele simplesmente aumenta o problema, né? Esse chefe de polícia, o Craig Steckler, né, do Departamento de Polícia de Fremont, na Califórnia. E ele ainda diz o seguinte, e aí complementa o que a Carla está dizendo: ignorar, né, de forma implícita essa expectativa desqualificada de muitos dos nossos colegas de que o policial, ele tem que ser machão, ele tem que ser fortão, ele não tem que questionar nada, né? E que ele tem que ser eternamente resiliente, que isso é um problema. Ele menciona aqui que isso é um problema. Então, a recusa em se comunicar sobre esses problemas acaba estigmatizando muitos profissionais. Depressão, ansiedade e pensamentos de suicídio são sinal dessa fraqueza e dessa falha, né? Eles não são reconhecidos como pedidos de socorro. Então, o que ele diz aqui, que ele quer mostrar aqui, né? O policial, ele nunca vai dizer que está deprimido, o policial, ele nunca vai dizer que está ansioso, o policial, ele nunca vai dizer que tem pensamentos de suicídio, né? Por quê? Porque ele fala, não, se eu falar isso, eu vou deixar de ser o fortão, eu vou deixar de fazer parte daquela síndrome de super-homem, né? Então, são palavras, né, de um dos chefes de polícia de um departamento dos mais respeitados, em estado bastante intenso nessa situação nos Estados Unidos. E você, como comunicador, né, e que usa a comunicação para uma das especializações mais fortes que a gente tem na corporação, que é a do negociador policial. Como é que você enxerga essa coisa das vezes a gente se calar, já que é alguém que usa a comunicação de forma extremamente positiva, como a Carla colocou? Bom dia a todos. Tá vendo por que ele é comunicador? É isso que eu ia falar, olha aí. Coronel, você tá demitido. Perdi o cargo, caramba, viu? Negativo, perdi. Parceiros, né? Muito bom. Obrigado, irmão, em primeiro lugar, por estar aqui. Quero agradecer a oportunidade, né? Foi algo que aconteceu, não estava nada programado. Muito bom, né? muito bom. A Carla Juncker, minha parceira aqui de trabalho. A Carla falou num ponto importante, que é a comunicação. A comunicação é fundamental. O que o chefe de polícia falou aí é algo que eu vejo hoje como notório. Nós da segurança pública, nós participamos de instituições que o número de homens é muito maior que o de mulheres. Então,
poderia dizer que é uma instituição altamente machista, né? Essa síndrome do super-homem, essa carapaça que a gente recebe ao entrar na polícia, ao vestir a farda, ela existe, né? Eu costumo dizer para alguns amigos, colegas, que só sabe o peso de uma farda quem a veste. Porque o nosso comportamento, ele automaticamente muda quando você está vestido de policial, quando você está em serviço. Isso por si só já é um item de estresse, né? Exato. Sim. E essa síndrome, né, essa coisa que a gente tem que resolver todos os problemas, a gente tem que... Eu lembro que particularmente, eu passei por uma questão que eu quase fiquei louco quando eu entrei na polícia, que eu entrei com 21 anos, na época tinha concurso, com 23 anos eu passei para cabo, e eu já era comandante de guarnição, trabalhava à noite. À noite, quase todos os órgãos estão offline. O que está presente na rua a todo momento é a polícia, e a gente tinha que resolver diversos tipos de problemas. E eu me encontrava com 23 anos, ter que resolver problemas que eu nunca tinha passado, dar conselhos para pessoas que tinham idade para ser meu pai, meu avô, fazer casamento, resolver problemas relacionais e etc. E tudo isso faz com que a gente pareça ser forte, que a gente pareça ser uma muralha, e fazendo com que questões pessoais, questões emocionais sejam, entre aspas, tolhidas de ser conversada num ambiente militar, num ambiente de serviço. E quando chega em casa, pode falar? Pode compartilhar com a esposa? Pode compartilhar às vezes, com os filhos? Como é que você diz quando isso? chega em casa, as pessoas compartilham de forma negativa, que é a explosão, é o estresse. Então a esposa, raiva. você chegando em casa, voltando, aí a esposa pergunta, e aí, como é que foi a sua noite de trabalho? Aí você já responde, foi uma porcaria, foi isso e aquilo outro, e ela vem dizer que está faltando isso e aquilo outro, você já responde, né, rispidamente. Então, e fala-se muito sobre controle emocional, que o policial tem que ter controle emocional, que o profissional da segurança pública tem que ter controle emocional. Na verdade, o que a gente precisa ter é a inteligência emocional. Inteligência emocional. E é aí que entra o coach. O coach, ele vai trabalhar essas áreas. A Carla falou muito bem aqui sobre crenças limitantes. Muitas vezes a pessoa não sabe que ela tem essas crenças limitantes. Ela não porque as crenças são programas autoexecutáveis. Então, uma vez instalados, eles são autoexecutáveis e você vai reforçando cada vez mais. E quando você não tem consciência disso, você não sabe qual é o problema. Essa metáfora foi super legal, né? Sair do autoexecutável foi show de bola. Então, assim, você nem espera. Quando você vê, já falou, já fez, já colocou pra fora, então não tem jeito. É aquela coisa que você não consegue evitar. Porque muitas vezes, algumas situações, você fala assim, poxa, eu não posso mais agir assim. Então, racionalmente, você fala, não, quando acontecer isso, eu vou agir de tal maneira. Mas quando a situação acontece, você explode e faz a mesma coisa que vinha fazendo. Que você fica num ciclo vicioso, num ciclo negativo, porque a crença limitante, ela se retroalimenta. Né? Você crê que não consegue fazer algo, depois você não consegue fazer, e você fala, tá vendo, eu não consigo fazer. Aí você está realimentando. Então, o coach, na minha opinião, ele vem como com um papel fundamental, né, de trabalhar a inteligência emocional das pessoas, Sim. em específico dos policiais, porque uma vez você tendo noção de o que é crença limitante, o que é crença fortalecedora, quais são as crenças que você tem, aprendendo como mudar essas crenças, e aí você começa a ter a sua inteligência emocional nivelada com a sua inteligência cognitiva, porque muitas vezes a gente tem a inteligência cognitiva lá no alto, mas a inteligência emocional está lá embaixo. E aí esse disparate faz com que a gente tenha um total descontrole emocional. E não basta eu apenas querer ter o controle emocional. Eu preciso usar de ferramentas e de meios que usem isso. Agora, uma coisa que eu queria acrescentar no que você acabou de dizer, e foi fez parte de uma grande discussão fora do país, quando nós tivemos o suicídio de um colega policial, né, chamado Derek Fish, quando ele disse o seguinte... houve um momento em que o meu chefe, né, e ficou bem claro depois do suicídio que ele cometeu, ele comentou isso com parentes, etc., não teve vontade de falar comigo sobre isso. Eu trouxe para ele a situação do meu incômodo emocional, da minha insuficiência de resolver os meus problemas, né, e, poxa, meu chefe não falou comigo. E ele, como eu disse, falou isso
para os colegas, falou isso em casa. Depois do cometimento do suicídio, houve uma grande discussão. E eu queria tocar nesse assunto aqui. O chefe não querer comentar sobre esse tipo de problema e correlacionar com essa tal síndrome do super-homem, né? Essa carapaça que você falou. O problema, então, não é só no profissional de não querer se abrir. Isso, às vezes, pode ser provocado por uma crença de que, eu não vou falar nada, meu chefe não está muito preocupado com isso, vai me achar fraco, ele não vai entender que vale a pena tocar nesse assunto, daqui a pouco eu posso estar até sendo exposto dentro, né, do meu local de trabalho como alguém que, né, olha lá o doidinho, olha lá o maluquinho, olha lá, não consegue se envolver numa ocorrênciazinha, já está, o que foi, está com medinho, não quer, será que isso interfere? Até que ponto isso também impacta aqui? Porque eu estou falando de fora do país. E aqui? Eu creio que isso impacta diretamente porque a falta de inteligência emocional, ela não está só no profissional de ponta, só no que atende a ocorrência, no que está cara a cara com a violência. Ele está também na corporação como um todo. Porque a atitude de um chefe desse, ao ouvir uma situação dessa e não tomar nenhuma providência, denota total falta de inteligência emocional. Total desconhecimento da área. Até porque no nosso meio também é muito banalizado, é muito discriminado o uso da psicologia. Se você fala que vai fazer uma terapia, se você fala que vai fazer, que tem um acompanhamento psicológico, já vem esses jargões pejorativos. Tá doido, tá maluco, não é confiável. E muito pelo contrário, porque quando a gente tem algum problema físico, eu estou com um problema no meu pé, eu procuro o ortopedista. Eu estou com um problema nas vistas, eu procuro um oftalmologista. Mas se eu estou com um problema de cabeça, eu não posso procurar um psicólogo. Então isso é um mito que existe, isso é uma crença limitante que existe nas corporações, né? E isso permeia todos os níveis, tanto o operacional, tanto quem está na ponta, quanto aos chefes, ou seja, o meio, o comando como um todo, né? A parte estratégica, a parte de comando, também precisa ter essa sensibilidade. Porque no nosso caso específico, quando a pessoa vai para um tratamento psicológico, ele já está no fundo do poço, ele já perde o porte de arma, ele já não tira o serviço operacional, ou seja, entre aspas, a pessoa se sente descaracterizada da sua profissão. Porque eu só concordo que, como eu falei, que a nossa farda, ela tem um peso e tal, mas ela também ela também nos traz um orgulho, ela traz, né? E a partir do momento em que eu não posso mais tirar o serviço operacional, ou seja, eu já não uso mais a farda, eu não tenho mais a minha arma, que é meu instrumento de trabalho e de defesa pessoal. Você sabia disso? Que depois que o profissional de segurança pública ele termina o seu período de serviço, 30 anos, 35 anos, ele não tem mais direito, né, de maneira normal, ele tem que passar por outros testes, por outras capacitações a utilizar arma de fogo? Não. Se você não sabia, a gente vai falar sobre isso mais para frente. Obrigado, Serra. Mais uma pauta aqui por questão de segurança. Perfeito. Então, são questões que a gente precisa trabalhar, e é como eu falei, eu vi no coach, depois que eu aprendi, que eu conheci, que eu me formei, que o coach é uma porta que pode e deve ser muito bem utilizada pelas forças de segurança pública como um instrumento de prevenção, um instrumento de auxílio emocional aos profissionais, porque nós ficamos muito mais próximo da violência do que um cidadão comum. Então o coach, ele vem nessa fase anterior, ele vem nessa fase enquanto o estresse ele não se torna algo que se acumula de tal maneira até que você não consiga mais suportar, ele te direciona para a sua capacitação, para o seu treinamento, porque eu vejo até que, como qualquer outra atividade, você pode realmente arrumar uma maneira de manusear isso, né? Você pode encontrar uma forma de entender o que está acontecendo com você, talvez até antes de chegar a esse aspecto da psicologia, de você precisar do caldo ter entornado e você não mais conseguir se conter e manter aquele equilíbrio emocional que você se referiu. Isso poderia ser tido como correto? Seria mais ou menos isso? Sim, só fazendo uma observação aqui bem clara, que
A psicologia, de forma alguma, ela estaria fora desse processo. A qualquer momento Sim. que a pessoa sinta necessidade, ela pode e deve procurar a psicologia. O trabalho de coach não exclui a psicologia não exclui o trabalho de coach, são trabalhos complementares, né? O que eu falei com relação à psicologia é que existe um estigma negativo dentro da corporação, dentro do meio que a gente vive. Sim. Né? E que o coach, por ser uma atividade nova, uma atividade diferente, ele tem uma aceitação mais fácil, ele tem uma abertura com as pessoas mais fácil. Ele não carrega o mesmo estigma que a psicologia tem hoje, principalmente porque, no nosso caso, quando a pessoa vai ao centro de assistência social, quando a pessoa está no atendimento psicológico, ela já está no fundo do poço, ela já está no seu problema, já está na fase mais crônica possível, e é aí que entra as questões que eu falei, que a pessoa deixa de tirar os serviços operacionais, deixa de ter o porte de arma, então, entre aspas, ele fica descaracterizado como um agente da segurança pública. Então, quando a gente mencionou aqui que traríamos um programa sobre suicídio policial e que falaríamos das soluções, que falaríamos do que pode ser realizado antes, pessoal, é mais ou menos isso. O que a gente está buscando aqui é informar cada vez mais, tanto o profissional de segurança pública ou privada como a população, dos tipos de ações que podem ser realizadas até de forma preventiva, né? Eu acho bem interessante o exemplo que o pessoal fala do dentista, né? Eu não espero ter dor de dente para que eu resolva o meu problema. Eu escovo os dentes todos os dias, né? Eu uso enxaguante bucal, eu vou trazer ali aquele contato, né? Vou colocar ali na minha agenda uma vez por ano. Isso pode ser alguma coisa privada, confidencial. Oi, fui no dentista, hein? Fui no dentista. Não é bem assim. Não precisa, Não precisa, né? Olha aqui como é que é a cárie que acabou. Não é isso. Então a gente pode ter uma terapia, a gente pode ter um colega que esteja no nosso ambiente de trabalho e que possa estar junto conosco nessa solução. Inclusive, a Polícia de Nova York, o que fez? Percebendo que havia a crença limitante, que havia alguns impedimentos. Quanto tempo a gente tem, Dovan? 3 minutinhos. Ok. Que tinha alguns impedimentos. O chefe do departamento de polícia, se tiver um problema, ele não vai procurar aquele colega que está na terapia, mas que ele está em uma condição hierárquica inferior. A pessoa que está na base ali da carreira, ela não vai procurar também esse outro colega, porque ele pode estar numa condição superior. O que foi que eles fizeram? Trouxeram pessoas, eles chamam, peer pal, que é aquele colega de trabalho, aquele companheiro de trabalho, e o que foi que fizeram? Trouxeram pessoas nos diversos níveis da carreira. E aí não havia mais aquele desconforto de eu compartilhar um pouco do meu problema com quem poderia me direcionar para resolver essa situação. Eu acho que são exemplos que a gente pode trazer, são cenários bastante positivos e que trabalham no processo preventivo. Então a prevenção, ela é uma maneira inteligente de criar isso. Um fato que eu gostaria de ressaltar, essa é uma alternativa interessante, mas um outro ponto também é de quando se apresentar na função, desvincular do cargo. Sim. Posso dar um exemplo bem claro com relação ao negociador. Os negociadores de Brasília, a gente se identifica apenas com o nome. Então, independente do grau hierárquico que a gente tem, enquanto negociadores, a gente se apresenta apenas com o nome. E a gente tem notado que esse tipo de apresentação tem ajudado e tem facilitado o nosso trâmite, a nossa atividade. Porque não fica vinculado a um cargo, esse é maior, esse é menor, esse é subalterno, né? Apesar de que, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou conhecido, eu sou mestre de cerimônias da Polícia Militar, todos me conhecem, mas mesmo quando eu me apresento apenas como negociador Serra, fica desvinculado da minha graduação. E isso facilita o trabalho, isso facilita a atividade. Então é um ponto também que pode ser pensado em que, enquanto formos trabalhar na função, por exemplo, de coach, eu não preciso me apresentar como coronel Serra, subtenente Serra, etc. Não, eu sou o coach Serra. Minha amiga para ajudar. Carla complementa. Eu queria trazer só um fechamento para a questão do treinamento
que o senhor tinha me questionado, né? A importância do coach, e eu fiz o link com o treinamento. Assim como para a gente acostumar com o estresse saudável, aquele que faz a gente tomar uma decisão acertada dentro da legalidade, dentro do equilíbrio emocional, inclusive, eu preciso de um treinamento para isso, treinamento físico, treinamento técnico, não é? E conhecimento daquilo que eu estou fazendo. As nossas emoções também precisam ser treinadas. E assim como bem o Serra falou aqui anteriormente, quando o meu nível de racional, a cognição, ela está muito mais acima do que o meu conhecimento e da minha habilidade emocional, com certeza vai ter um desequilíbrio. E vice-versa. Então, quando eu faço esse treinamento, a figura do coach, as ferramentas que a gente utiliza no coach, justamente é um treinamento para que haja esse equilíbrio, o que é fundamental para a gente na nossa profissão para prevenir, inclusive, o suicídio, para diminuir o estresse. Assim como a gente usa, por exemplo, o uso progressivo da força, né? Eu só vou usar a arma de fogo em última instância. Inicio com o uso progressivo. Eu inicio com uma negociação, eu inicio com uma intervenção física, com uma arma não letal. E o uso da arma letal é a última alternativa, não é? Então, da mesma maneira, eu trouxe isso do uso progressivo da força, porque constantemente o que a gente está tentando? Preservar a vida, né? Combater a morte, preservar Exatamente. A vida, combater a morte. Então, esse tema morte, ele é muito natural para o policial. Ele é constante, porque eu tenho uma arma letal que pode produzir a morte no outro, mesmo que eu faça o uso progressivo da força. Então, eu convivo com esse tema, a morte, constantemente. Então, para o policial, quando há um desequilíbrio na razão e na emoção, é muito fácil para ele pegar o instrumento dele e, como ele lida com a morte, tratar isso como se fosse a alternativa mais acertada e a mais fácil. Recentemente eu perdi uma amiga com suicídio, a Ingrid. A gente jogava bola, Tenente Ingrid, uma excelente profissional. A gente ainda não tem exatamente os motivos que a levaram, mas uma das coisas que eu entendi foi que no momento de crise, assim como relatos de outros policiais que já tentaram e que conseguiram vencer, é que depois que aperta aquele gatilho, não tem mais volta. Não existe o verbo desatirar, eu costumo falar isso. Exato. Desatirar não existe. Eu acho que a gente vai ter que trazer eles de volta, Edovan. Eu também acho. Com esse pressentimento. O assunto aqui não acabou e tem muita coisa para poder falar. Bom, cara, não dava, eu queria continuar aqui, mas a gente vai ter que interromper um pouquinho. Super obrigado, Carla, super obrigado, Serra, né? Peguei aqui, cara, o pessoal no laço e vocês viram o tanto de conteúdo que tem para quem não treinou, para quem não se combinou, para quem não falou absolutamente nada. Esse por isso que eu tenho tanto orgulho, esse é o nível dos nossos profissionais aqui na Polícia Militar. Muito obrigado do isso, Distrito Federal, de onde eu fiz parte durante aí quase 30 anos. E só para finalizar, trouxe para vocês... Não, sou mesmo na reserva, a gente continua perturbando, a gente continua perturbando. Muito do que tem aqui veio de um programa chamado Badge of Life, né, que é o distintivo da vida, dentro do que a Carla e dentro do que o Serra falaram, e eles têm um programa interessantíssimo, chama-se Sobrevivência Psicológica. Sobrevivência Psicológica para profissionais de segurança. Interessantíssimo isso, né? Então fica aí mais um pensamento para vocês que estão ouvindo a gente. Super obrigado. Questão de segurança vai voltar aqui semana que vem e a gente vai ter que trazê-los de volta aqui para poder tratar desse assunto. Gente, obrigado. Se quiserem finalizar, daí tem até uns 15 segundos para cada um para finalizar aí, pô. Eu agradeço a oportunidade, mesmo no laço. Eu me sinto privilegiada por estar aqui com o senhor, um profissional de tanta... exemplar para nós. Muito obrigado pela oportunidade. Conte conosco no que tiver ao nosso alcance. Vocês não vão se ver livres de mim tão rápido. Mestre Serra, e aí? Bom, eu vim aqui no prédio apenas resolver uma questão, encontrei a Carla. Tava passando aqui, Serra. Ah lá, o Serra tá ali, traz ele. Lá eu quero dizer que foi uma grata surpresa, é um assunto que assim, muito interessante, muito importante, e eu fico grato em poder contribuir. Então, dessa vez foi tudo inesperado, foi tudo sem ser combinado, mas
me coloco à disposição. Precisando, estamos às ordens. Anota, Idor, Sempre. anota tudo. E Aqui, ó, os eu dois e se Serra- colocaram à disposição. Eu e o Sérgio somos da mesma equipe É, de a gente negociação. Olha trabalha isso, na então a mesma coisa equipe. ficou maravilha. melhor ainda. A coisa ficou melhor ainda. Mais Gente, fácil encontrar os dois, né? Então. vamos lá, super obrigado, valeu. Não vão se ver livres da gente, viu? Maravilha. Eu e Idovan, ali do outro certo. lado. Gente, super obrigado. Questão de segurança volta semana que vem. Valeu! Vamos quebrar tudo! Você foi nosso convidado no Questão de Segurança. Aqui a sua proteção vem em primeiro lugar.